Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus, né? Algumas perguntas. Você já viu pessoas, irmãos, que tinham tudo para dar certo, mas que infelizmente, por algum motivo, não deram certo? Você já viu na empresa, na loja, no casamento, ou até mesmo no ministério e outras áreas da vida, pessoas que tinham simplesmente tudo para dar certo, mas não deu certo. A Bíblia narra muitos acontecimentos de pessoas que eram reis, líderes e até mesmo pessoas comuns que não deram certo. Parece estranho para você? Mas por que que a Bíblia nos deixa esses relatos? É justamente para que nós saibamos e tenhamos o conhecimento e aprendamos com os erros dos outros. Por que que eu iria errar em algo que eu já vi que não vai dar certo? Obviamente não é muito inteligente da minha parte se assim eu fizer. Porque insistir no erro, irmãos? Para que insistir no erro? Por que não fazer as coisas certas de uma vez? E eu tenho uma das respostas. O ser humano tem hora que ele complica o que não é complicado. É aquele velho ditado: para que facilitar se eu posso complicar? E hoje aqui, irmãos, vamos ver uma história de um homem que tinha tudo para dar certo, mas ele complicou tudo. Sabe o que aconteceu? Ele caiu da graça. Efésios 2:8. Porque pela fé sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Vivemos hoje, irmão, a nova aliança. Estamos sob a graça. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas entendemos também, irmãos, que uma pessoa ela pode cair da fé. Ou seja, ela pode se perder, mesmo tendo experiências com o Senhor, e assim apostatar e ficar perdida e sem esperança, a menos que se arrependam dos seus pecados. Quero falar aqui sobre o rei Saul. Saul vivia numa outra época. Ele estava sob a lei, mas não longe do amor e da graça que sempre se manifestaram na história. Ou seja, ele caiu da graça, um homem escolhido para governar Israel, que terminou a vida por meio de um suicídio, porque no caminho seu coração se perdeu, infelizmente. Você conhece a história de Saul, do rei Saul? Quem foi o rei Saul? Saul, em hebraico, significa pedido de Deus. Saul era da tribo de Benjamim e seu pai chamava-se Quis. A descendência de Saul era Afias, que gerou Becorate, que gerou Zeor, Zeor que gerou Abiel, Abiel que gerou Quis, e Quis que gerou Saul. O pai de Saul era um homem de alta posição e alta influência em sua região. Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Ele era um homem bonito e alto, e os demais ali chegavam apenas aos seus ombros. Saul foi pai de 6 filhos homens: Jonatas, Isi, Malquizua, Isbosete, Armone e Mefibosete, além das filhas mais velhas, que chamavam-se Merabe, e a mais nova Mical. E quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos ao redor: Moabitas, Amonitas, Edonitas, reis de Zobá e os filisteus. E durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente ele recrutava para o seu exército. 1 Samuel 14:52.
A palavra nos conta, no início da história de Saul, que algumas jumentas do grupo, que pertence a Quis, o seu pai, se desgarraram. Ele pediu que Saul, ao lado do criado, fosse atrás delas a procurá-las. Eles obedeceram, mas não as encontraram. Sendo assim, Saul sugeriu ao criado que estava com ele que eles voltassem para casa depois de toda a procura, porque já havia passado em muitas regiões, e ele justificava que, caso contrário, que seu pai iria deixar de se preocupar com as jumentas para se preocupar-se com eles. Mas o criado, ele ponderou: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Eles estavam falando de Samuel, o profeta. E ele continuou: tudo o que ele diz acontece, vamos até lá. É bem possível que ele possa nos orientar quanto ao caminho que devemos seguir. 1 Samuel 9:6. Mas Saul, ele questionou dizendo: o que nós ofereceremos ao homem? Nada mais restava com ele. Porém o servo possuía consigo 3 gramas de prata. E considerando isso, ao lado de Saul, ambos decidiram ir até Samuel. Os dois chegaram onde Samuel estava, e este estava por oferecer sacrifícios no altar do monte. O interessante, que a palavra ressalva, é que no dia anterior a esses acontecimentos, o Senhor já havia revelado ao profeta Samuel tudo o que aconteceria, ou seja, Saul iria procurá-lo e deu uma orientação para ele. Deus deu uma orientação ao profeta: unge-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. 1 Samuel 9:16. E aí, irmãos, quando Saul chegou até lá, até Samuel, Saul pediu que ele indicasse onde encontrariam o tal profeta. E neste instante Samuel respondeu que estava conversando com o profeta, ou seja, era ele. Samuel convidou Saul para subir com ele onde estava o altar, e que não se preocupará com o que lhe afligia o coração, e nem com as jumentas que nessa altura já haviam sido encontradas. E Samuel lhes disse: a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a ti e a toda a família de teu pai? 1 Samuel 9:20. Saul se espantou com as suas palavras, por pertencer ao menor das tribos de Israel, e a sua família a menos importante ali. Samuel conduziu a Saul, seu servo, ao salão de festa e ofereceu-lhe um lugar de maior honra na posição da mesa e serviu-lhe a melhor porção da comida. Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa e depois desceu do altar no monte para a cidade. E quando Saul e o criado estavam indo embora, ao raiar da aurora, Samuel foi acompanhá-los até a saída da cidade. Samuel pediu a Saul que orientasse o servo que os acompanhará, que fosse adiante deles. Contudo, Saul deveria esperar para que Samuel lhe entregasse uma palavra da parte do Senhor. Samuel havia trazido consigo naquele momento um frasco de azeite que derramou sobre a cabeça de Saul, e beijando-lhe a face, lhe disse que sucederia a seguir. Ele encontraria no caminho 2 homens que falariam que as jumentas de seu pai foram achadas, e que na verdade agora ele estava preocupado com o paradeiro de Saul. A preocupação inicial era essa mesmo. E disse ainda que no caminho encontrará com homens que estarão a cultuar a Deus e lhe oferecerão pães dos quais deve aceitar. E seguindo o seu caminho,
encontrará uma confraria de profetas que estarão descendo do alto lugar. Eles estarão profetizando. E nesse momento o Espírito Santo tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles. E será transformado em outro homem. 1 Samuel 9:25. Quando Saul deixou Samuel, Deus mudou o seu coração. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Tudo aquilo que o profeta disse aconteceu. Um pouco tempo depois, o povo de Israel foi proclamado a apresentar diante de Deus em Mispá. E Saul foi aclamado rei de Israel. Normalmente havia as pessoas que celebravam com palavras de alegria. Viva o rei, viva o rei. Mas também alguns, como sempre, murmuravam e questionavam. Como poderá tal homem nos salvar? E acabavam por desprezar ele. Cerca de um mês depois desses eventos, houve a primeira batalha sob o comando de Saul. A batalha foi contra os amonitas. Saul e seu povo se viram vitoriosos, massacrando o acampamento dos amonitas e derrotando quase todos seus inimigos. Na volta, Samuel proclamou todo o povo e disse: Vinde, vamos a Gilgal e reafirmamos ali os nossos votos quanto ao reinado de Saul. E ali imolaram sacrifício de comunhão diante do Senhor. E Saul e todos os homens de Israel se entregaram a manifestações de júbilo. 1 Samuel 11:15. Passado anos do reinado de Saul em Israel, Saul escolheu 3.000 guerreiros e foram organizados. 2.000 com Saul e 1.000 com seu filho Jonatas. Nessa oportunidade, Jonatas atacou e matou o comandante filisteu. Os filisteus foram informados do que aconteceu. Então Saul mandou tocar a trombeta, convocando os israelitas para a guerra. O exército dos filisteus era tão numeroso como a areia da praia do mar. 1 Samuel 13:5. E assim que os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros, esconderam-se em cavernas e buracos. Saul permaneceu em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor, tremiam de medo. Saul esperou 7 dias, seguindo uma orientação de Samuel. Contudo, como Samuel não chegava em seu exército, o seu exército ali dispersou. E nesse cenário, irmãos, Saul mesmo ofereceu sacrifícios a Deus. E logo após o término, Samuel chegou e reprovou a atitude de Saul. O fato da reprovação não era simplesmente poder ou não oferecer holocausto, mas sim demonstrar ou não obediência a Deus. O pecado de Saul nesse caso foi imaginar que podia fortalecer a Israel contra os filisteus, enquanto ao mesmo tempo descumpria a palavra do Senhor, mediante as instruções de Samuel dadas anteriormente. Saul foi insensato e não desobedeceu a ordem do Senhor, e como consequência ele não iria seguir mais governando, pois Samuel lhe afirmou que Deus já havia escolhido um novo rei, um homem segundo o seu coração. Perdão aqui, irmãos, narizinho. E diante de todo o cenário, esse cenário da contínua desobediência de Saul, a palavra do Senhor veio a Samuel. Deus falou: arrependo-me de ter promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações.
1 Samuel 15:11. Agrada-se mais Deus com holocaustos e sacrifícios do que a sincera obediência? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão do coração mais que a gordura de carneiros. Porquanto a rebeldia é como pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também o rejeitou como rei de seu povo. 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel lamentou profundamente o ocorrido. E o fato de Deus ter se arrependido de ter feito Saul o rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus, referido anteriormente, é Davi. Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Davi é o personagem a quem Saul irá perseguir ferozmente após ser tomado pelo espírito maligno, acentuando a inveja. E esse espírito maligno sobre Saul foi permissão da parte do Senhor. A história nos conta que o Espírito Santo tinha se retirado de Saul e o espírito maligno o atormentava. Todas as vezes que o espírito maligno tomava conta de Saul, imediatamente ele mandava chamar Davi para tocar a sua harpa. E ali Davi tocando a sua harpa acalmava a Saul. E ele sentia grande alívio e bem-estar, porque o espírito maligno se afastava dele naquele momento, deixando-o em paz. Jonatas, filho de Saul, foi grande amigo de Davi, ajudando na caminhada que estava por vir em frente, e também a perseguição de seu próprio pai. A inveja devastadora de Saul em relação a Davi partiu, sabe do quê? Quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o gigante filisteu, aquele que nós sabemos que de nome Golias. Pois as batalhas e guerras continuavam, e as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro de Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir essa canção. E exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino, se ele continuar desse jeito, com essa popularidade toda. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Saul sentindo inveja de Davi. Saul também alimentava um grande medo de Davi, porquanto sabia que o Senhor estava com ele, Davi. Mas havia o abandonado, Saul no caso. Observando que Davi sempre alcançava grande sucesso, Saul deixava o seu temor crescer. Mas todos em Israel e em Judá amavam a Davi, porquanto ele sabia conduzir o seu exército nas batalhas e os trazer de volta, coisa que Saul não estava mais fazendo. Por diversas vezes Saul tentou matar Davi com ciladas e emboscadas, mas sempre o Senhor lhe trazia livramentos. Ao menos 2 vezes Davi, e por sua vez, teve a oportunidade de matar Saul, mas o Senhor mesmo colocou em suas mãos. Porém Davi nunca desejou fazer mal a Saul, e sempre optou por poupar a sua vida. E por conta da ajuda de Davi, Jonatas também foi alvo do ódio do seu próprio pai, bem como todos os que cooperavam com Davi. Davi chegou a ser genro de Saul, casando-se com Mical. Após todo o tempo de perseguição, Davi foi obrigado pelos filisteus
pois considerou em seu coração: qualquer dia desse Saul vai conseguir me matar. O melhor a fazer é fugir da terra dos filisteus. Somente assim Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, e assim estarei livre de suas mãos. E quando contaram que Davi havia fugido para Gate, ele de fato parou de perseguir Davi. Davi permaneceu na terra dos filisteus por 1 ano e 4 meses. Samuel, nesse momento, já havia morrido, e Saul havia expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam espíritos. Porém, sabia muito bem onde encontrá-los. E nesse tempo, os filisteus se ajuntaram e armaram um acampamento para um novo ataque, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia o seu acampamento em Gilboa. Saul sentiu grande pavor e temeu por sua vida, e diante disso ele consultou o Senhor, e o Senhor não lhe deu nenhuma resposta, porque o Deus não respondia mais às orações dele. E diante do silêncio de Deus, Saul disfarçou-se e foi com 2 de seus servos a consultar uma vidente. A vidente, temente por sua vida, reconheceu Saul, e este pediu para ela que invocasse o espírito de Samuel para que lhe guiasse. E a palavra relatada que houve certa resposta atribuída a Samuel. Este relato está em 1 Samuel, capítulo 28. Contudo, é necessário deixar claro, entre tantos outros exemplos que poderiam ser dados, que não foi Samuel quem respondeu a Saul pela vidente. Deus parou de responder a Saul e não voltaria mais a fazê-lo. Por sua vez, Samuel era um profeta e só faltava que o que vinha da parte de Deus. Deus é vivo e só se relaciona com vivos. Consultar espírito é um ato expressamente reprovável por Deus. Quem respondeu Saul através da vidente foi o espírito mau, enganando e fazendo passar por Samuel. Porém, as respostas dadas ali foram totalmente erradas. Por quê? Porque não era um profeta de Deus. Saul não foi entregue na mão dos filisteus, morto por eles. Saul se suicidou. Outro erro: não morreram todos os filhos de Saul, como insinuado ali. Pelo menos 5 deles permaneceram vivos. Terceiro erro: Saul não morreu no dia seguinte, como indica o espírito ali. Saul morreu cerca de 18 dias depois. E Deus não há engano, nem dúvidas. E agora chega o triste fim de Saul. E aqui eu volto ao tema inicial. Tinha tudo para dar certo. Naqueles dias, como já mencionado, os filisteus reuniram suas tropas e se prepararam para guerrear contra Israel. Davi foi dispensado daquele combate. E juntamente com todos os seus soldados, partiram à cidade que os filisteus lhe haviam designado. Aquis, rei de Gate, e seu exército subiram rumo a Israel, a Jezreel, aliás. Acontece que em combate com os filisteus, que os soldados de Israel foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte de Gilboa. Os filisteus pelejaram com Saul e mataram Jonatas. Mataram Jonatas, Aminadab e Malquizua. Nessa batalha, Saul foi ferido gravemente. Diante disso, Saul pediu para um dos seus escudeiros matá-lo. Porém, como houve uma negativa, ele mesmo sacou a sua própria espada e atirou-se sobre ela. Ou seja, ele se suicidou. Seu escudeiro também se suicidou naquele momento. No dia seguinte, os filisteus acharam o corpo de Saul, de seus filhos e do seu escudeiro. Então cortaram a cabeça de Saul, despojaram suas armas
e proclamaram a notícia a todos os filisteus. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e pregaram seu cadáver deceptado da cabeça nas muralhas de Bet-sean. E quando os habitantes de Jabes de Gileade tomaram conhecimento do que os filisteus haviam feito a Saul e aos seus ali, os mais corajosos dentre o povo foram durante a noite a Bet-sean e tiraram os corpos da muralha e levaram para a cidade de Jabes, onde os cremaram. E depois recolheram seus ossos e os enterraram debaixo da tamareira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. 1 Samuel capítulo 31. Triste fim de Saul. O arrependimento está relacionado ao profundo lamento de ver o seu projeto desandar. Não por sua infidelidade ou falta de compreensão, porque Deus tem todo o controle e permanece fiel, mas sim pelas escolhas erradas que o ser humano faz, dotado do livre-arbítrio, insiste em fazer as coisas erradas. Não foi a primeira vez que ele lamentou profundamente que será o que foi a última, ou até os dias que ele tem lamentado. Pode parecer uma reflexão difícil de entender essa aqui, mas quando realizada pessoalmente, a reflexão individualmente, ela tem o poder de salvação na sua essência, pois o relacionamento dos caminhos errados gera arrependimento, confissão e perdão. Ou seja, tinha tudo para dar certo, porém desejou trilhar o caminho sem Deus. E longe de Deus a vida é designada ao fracasso. Junto de Deus a vida é abundante e cheia de graça. Por isso que nós vemos, irmão, muitas pessoas hoje em dia que elas têm tudo para dar certo. Você lembra do aprendiz de profeta de Eliseu, de nome Geazi? Ele tinha tudo para dar certo. Geazi fracassou e não deu certo. Tantos reis tinham tudo para dar certo, mas erraram e não deu certo. Saul foi escolhido pelo próprio Deus, foi levantado pelo próprio Deus, foi ungido pelo homem de Deus. O que deu errado? E o que deu errado? Que ele quis seguir sozinho. A desobediência faz com que a gente tente caminhar sozinho. E sem Deus a gente não pode fazer nada, irmãos. Eu fico triste, tanto de ver uma história, quanto de ver pessoas hoje. Pessoas que têm tudo para dar certo, mas por diversos motivos não deu certo, não está dando certo. Pessoas que acham que está dando certo, mas não está dando certo. Pessoas que estão vendo resultados, mas do resultado não significa que tem aprovação de Deus, não. Vou repetir. Resultados não significam que tem aprovação de Deus. Até porque Deus quer ser glorificado em tudo. Pelo pecador, por quem se esforça em não errar. Mas resultados, o pragmatismo não é sinal de aprovação de Deus. Muitas pessoas que já estão como Saul. O Espírito de Deus já se afastou há muito tempo. Pessoas que fazem por fazer. Fazem porque sabem que tem a obrigação de fazer, porque foi chamado para fazer. Mas e por dentro? E a essência? E os frutos? Como João Batista diz, frutos dignos de arrependimento. Vemos muitos hoje, irmãos, não é apontando não, mas é necessário,
para que a gente aprenda e se analise a nós mesmos. Muitos irmãos que já estão perdidos já. Não reconhecem que estão perdidos. Não se arrependem dos seus pecados. Não voltam para o caminho. É como nós vimos aqui, irmãos, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Mas como Saul, muitos que já caíram da graça. Muitos que tinham tudo para dar certo, mas não deu certo. Aos olhos dela deu certo, aos olhos dele está dando certo. Mas está errado. Ô irmão, ô irmã, desperta tu que dorme. Vai virar um lema isso aqui. Eu tô pensando até em mudar o nome desse canal. Desperta tu que dorme. Tá dormindo. O sono da indolência. O sono da procrastinação. O sono do empurrar com a barriga. O sono do não tem problema. O sono do que Deus me ama e Ele me aceita do jeito que eu sou. O sono do Deus me entende. Deus não entende não, irmão. Ele sabe, mas tem coisas que a gente não entende. Eu imagino Deus, se eu, um simples mortal, fico triste ao ouvir essas coisas. Você acha que pastor não sofre? Ou você acha que pastor é um super-herói? Esse tipo de mensagem que a gente prega por amor, não é acusando ninguém, não é querendo matar quem já está morto. Para que matar o que já está morto? Não. É para ver se ressuscita alguém que já está morto. O rei Davi, ele reconheceu quando ele pecou. Salmo 51. Não afasta de mim o teu Santo Espírito. Ele reconheceu que sem o Espírito de Deus ele não é nada. Apocalipse diz: vocês têm nome de quem está vivo, mas está morto. Como é que pode? É a ausência do Espírito de Deus. Pessoas que já não têm mais a direção de Deus. Pessoas que já não vivem sob a influência do Espírito de Deus. Pessoas hoje que vivem sob a influência do espírito maligno. Assim como Saul era tomado por esse espírito. Pessoas que são tomadas pelo espírito maligno. Infelizmente. Pessoas que foram escolhidas por Deus. Pessoas que foram levantadas por Deus. Pessoas que Deus prosperou. Deu casa, deu carro, deu igreja. Vamos sair um pouquinho da religião. Pessoas que Deus deu curso, deu faculdade, deu um emprego bom. Pessoas que Deus promoveu a cargos. Pessoas que colocou como gerente, encarregado, superior, líder. Pessoas que tiveram aumento de salário. Tinha tudo para dar certo. O que aconteceu? Que perdeu. O que aconteceu que a pessoa se perdeu? Desobediência, soberba, achar que pode sozinho. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quando a gente acha que está fazendo muito, a gente não está fazendo nada, isso é perigoso. Saul se achava. E quando alguém se acha, Deus coloca outro que é melhor ainda. Não que o outro se acha, mas Deus coloca, Deus faz isso para a pessoa saber que ela não é nada. Para quebrar o orgulho, quebrar a soberba. Eu tenho que tomar cuidado quando eu achar que eu sou melhor que os outros. Eu tenho que tomar cuidado quando eu achar que eu sou insubstituível. Ninguém é insubstituível. Principalmente no reino. Principalmente diante de Deus. Porque quando alguém achar que é bom e que é melhor, Deus tira e põe outro. E põe outro aparentemente pior do que ele. Porque aí Deus capacita e exalta. Para saber que é um Deus vivo e verdadeiro e justo. Aí fica para a nossa vida essa reflexão. O que você está fazendo hoje? O que Deus tem colocado na tua mão? Você tem honrado Deus no pouco para te colocar no muito? Como é que você quer ir por muito se você não honra no pouco?
Como é que você quer ganhar um salário de 30 mil reais se você não honra nos 3 mil? Ah, irmão, eu quero ganhar 30 mil. Quanto você ganhou de 3 mil? Mas o que você faz com 3 mil? Ah, eu ganho 3 mil e gasto 5. Pessoas que ganham 3 e gastam 5. Aí recebe no primeiro dia do mês, chega o 10º dia do mês, tá duro. Tá sem dinheiro porque não sabe administrar. E quer ganhar 30. Pode não ter nada a ver com religião, mas tem tudo a ver com uma vida. Com a vida. Temos visto muitos cristãos que não têm administração das suas próprias vidas. Principalmente quando se diz a financeira. E quando uma pessoa não tem controle sobre a sua vida financeira, o que dirá das outras áreas? E a espiritual, principalmente. O Senhor disse, me honra no pouco que eu te colocarei no muito. Saul não honrou, Deus colocou Saul no muito. Mas ele não honrou, não soube honrar. O que deu de errado? O que aconteceu? Só sei que não deu certo. A Bíblia diz que não deu certo, o cara se suicidou. Perdoa aqui a forma de falar. Ele pediu que outro matasse ele. Saul era tão covarde, irmão. Saul era tão medroso. Saul era tão inseguro. Mortalmente inseguro. Por que ele passou a ter inveja de Davi? Por conta da sua insegurança. Quantas pessoas inseguras que têm medo que outra pessoa puxe o tapete dela? Outro dia um amigo falou pra mim assim, amigo, ô irmão, cuidado que fulano quer puxar o seu tapete, isso na empresa. Beleza? Na igreja, no ministério, ô irmão, cuidado que fulano quer puxar o seu tapete. Falei, irmão, vem cá. Eu tô firmado na rocha, irmão, não tô firmado em tapete não, irmão. Porque quem tá firmado em tapete puxa mesmo e cai, não tem jeito. Eu pergunto, você tá firmado aonde? Na rocha ou no tapete? Se tiver no tapete, muito provavelmente alguém vai vir puxar o seu tapete e você vai cair. E pior do que isso, cair da graça. Cair da graça e correr o risco de perder a salvação eterna. Saul se matou, se suicidou. Para onde ele foi, só Deus sabe. Mas a princípio, segundo a história bíblica, ele não deu certo. Como muitos outros que tinham tudo para dar certo e não deu certo. É aquela metáfora do queijo. O cara tá com a faca e o queijo na mão. Fácil. Tá com a faca e o queijo na mão. Não precisa ele acordar às 4 horas da manhã, ir pra roça, tirar o leite da vaca, colocar no fogo, separar ali a nata do líquido, do soro, prensar, deixar um tempo, para depois virar o queijo, pôr na geladeira, para depois pôr na mesa, ir lá, afiar uma faca, colocar um cabo e tal, para só depois ir lá e cortar o queijo. Não precisa nada disso. Não precisa desse processo. Por quê? Porque ele já está com o queijo pronto na frente dele, ele já está com a faca feita na frente dele. O que ele tem que fazer só isso? É tirar a embalagem do queijo, que talvez é muita coisa para alguém. É só tirar a embalagem do queijo e cortar o queijo. O queijo é mole, é só encostar a faca, com pouca força cortou o queijo. Mas tem gente que não consegue. Pessoas errando as mínimas coisas. Pessoas errando o primário. Coisas básicas que era para estar bem longe até mesmo do pensamento, nem mencionado. Mas deu errado. Tá dando errado. Não vai dar certo. A menos que se arrependa, se convença do seu mau caminho e se converta para o caminho verdadeiro. Quem cai da graça está vivo e pode voltar a estar debaixo da graça e não perder a salvação eterna. Contanto que se arrependa e viva, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva.
Largue o mau caminho. Deus, ele não contraria a sua palavra. Você acha, irmão, que Deus vai mandar você fazer uma coisa que ele reprova na própria palavra dele? Ele diz que ele tem zelo pela palavra dele. Ele não vai mandar você fazer uma coisa que ele condena na palavra dele. Dele porque você achou que é para um bem maior. Não, negativo. Entregue seu coração a Deus. Peça para que Deus cure o teu coração. Se arrependa, irmão. Larga esse caminho. Você, minha irmã, larga o caminho errado. Graças a Deus que eu não sei o seu caminho errado. Você que deve saber. Se tiver tudo bem, glória a Deus por isso. Se essa mensagem é para você, glória a Deus por isso. Pega a sua parte. Se não é, pode te servir um dia. Ou até mesmo você compartilhar para alguém que precisa. Mas tome cuidado. Não seja você uma dessas pessoas. Porque nós temos tudo para dar certo. Mas o que nós estamos fazendo com o que Deus tem dado nas nossas mãos? Tudo aquilo que vier à tua mão, faze conforme as tuas forças e conforme Deus te capacita. Quer ir para o muito? Quer prosperidade? Quer crescer? Comece. Comece e vá. Gradativamente. Não queira estar lá sem antes estar aqui. Não queira ensinar antes de sentar para aprender. Muitos que querem ensinar sem sentar para aprender. Muitos que querem ensinar sem saber nada. Lamentavelmente, não está dando certo, mas a pessoa insiste achando que está dando certo. Mas não está dando certo. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se converta e viva. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque finalmente veio um rei que veio, deu certo, foi certo, viveu certo e deu tudo certo. Único. Hebreus capítulo 4, que veio sem pecado, morreu sem pecado e está até agora e vai ficar eternamente sem pecado. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que esse exemplo que foi dado aqui de Saul fique só como exemplo para que a gente não erre os mesmos erros. Que a gente aprenda com esses erros. Mas que a referência final seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Obediência. 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 Morte de cruz. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Que nós possamos ser obedientes. E que tudo possa dar certo na nossa vida com um único propósito. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Espero que tenha um bom proveito para você essa palavra. E que Deus te abençoe. Deus te guarde. E Deus te proteja no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.